Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Forjando Aventuras. Como sempre, a gente começa pelo nosso teste de percepção. E hoje quem vai começar sou eu. Já dei privilégio pra vocês aqui por tempo demais, entendeu? Agora eu não vou ser calada. E o que eu vou falar? Adivinha? Critical Role. Exatamente, é isso mesmo que eu vou falar de Critical Role. Dessa vez não da campanha, mas eu vou falar das novas imagens que saíram de Mighty Nine. Então vou ser bem sucinto, tá bom? Vou dar tempo pra vocês, apesar de ter sido censurado. Saíram prints, imagens das animações de alguns personagens que a gente nunca tinha visto arte antes. NPCs, sabe? Que nunca tinha, só fanart e etc. Saiu da Marion. Essa tinha imagem, né? Porque tem o quadrinho da Jester, a mãe da Jester. Spoiler! Esqueci de falar de novo! Spoiler de Mighty Nine. Coloca um atenção. Alerta e quando for editar, assim, fala spoiler. Alerta. Vou ter que pôr mesmo. Spoiler de Mighty Nine. Saiu imagens da Marion, a nossa querida Rubi dos Mares. Eu não gostei. Achei que ela ficou muito baranga. Não gostei. Ela é tão linda nos quadrinhos da Jester que estão aqui. Ela é tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita, do jeitinho que eu imaginei. E ela é meio baranga nessa imagem que saiu. Eu não vou mentir, não. Ela ficou meio esquisita. Eu tô esperando, né, pra ver o negócio real oficial. Lembrando que eu tô falando aqui de um print. Que não é nem o design do personagem inteiro. É um print da cara dela. Eu vou estar mostrando aqui em algum lugar. É só um print da cara dela. Tô esperando pra ver quem vai ser a dubladora, porque isso vai ser muito importante, porque ela canta. Então, assim, tô esperando pra ver. Mas, a princípio, não gostei. Mas a gente viu outras pessoas. O Essek, que já tinha visto antes, só que agora o design do personagem, só que agora em contexto. E ele tá muito massa. Vimos o... Como que é o nome dele? O cara que é tipo a figura paterna do Ford. Wonder? Não me recordo o nome dele. Mas vimos uma arte que eu acho que é dele, é de um pirata. Eu acho que é ele, não é confirmado, mas eu acho que é. E se for, eu amei. Eu adorei. Ele tem aquele design clássico de personagem com barba, que a barba faz assim, sabe? Faz uma pontinha pro lado. Eu acho isso icônico. É muito clichê. Tipo, muitos personagens que tem barba tem esse Vzinho do lado. Mas eu acho que dá uma personalidade, assim, inacreditável. É muito legal. Eu gostei. Vimos também o design da Darion, eu acho que é o nome dela. Que é a mentora da Bow, que é uma elfa negra, que foi uma coisa que demorou pro Matthew Mercer trazer. Eu não assisti a campanha primeira inteira, tá? Então eu posso estar falando uma besteira aqui. Mas pelo menos na segunda campanha foi uma coisa que demorou pra ele introduzir, e é uma coisa que já é falada na comunidade faz um tempo, né? Ela é uma elfa negra badass, careca, uma monge que bate em todo mundo. E ela é muito foda. E eu gostei muito do design dela. No design dela, nesse print, né? Ela é careca, mas ela, tipo assim, tem um mini cabelo, sabe? Tipo assim, ela não é 100% careca, ela tem raspado, tipo, bem baixinho, bem... É raspado bem baixinho, e aí, tipo assim, tem um desenho assim na lateral. Badass, foda pra caralho. Amei. O que você quer falar, Porsoft? Eu tenho pra falar um pouco mais curto dessa vez, porque eu quero aprofundar mais no tema seguinte que eu vou trazer pra gente falar. Mas uma coisa que eu estou ansioso para poder fazer eu estou há muito tempo organizando pensamentos para uma nova campanha que eu vou mestrar, provavelmente para esses dois que estarão jogando também, de fantasia, porque atualmente eu mestro Ordem Paranormal e eu quero mestrar, não tenho um sistema em mente necessariamente tipo D&D, mas eu estou querendo muito aprender e provavelmente mestrarei nesse sistema que é Tormenta 20. Provavelmente comprarei o livro para poder ler todo o sistema, para poder entender, para poder trazer essa campanha. E assim, eu tô muito ansioso para fazer essa campanha e de fazer de um RPG de sistema brasileiro, que eu tô vendo muitas coisas de sistemas brasileiros, né? Ordem Paranormal é BR, o que eu falei no episódio anterior da Liga da Justiça é BR. Então nada mais justo do que eu também vim com Tormenta 20, que também é BR.
Então, o que eu tenho pra falar representando os BR aqui, né? Não tem como. Nice. E tu, mano? Eu tenho que falar de um RPG de Invencível. Olha aí. Curioso, né? Eu fiquei sabendo dessa notícia ontem. Mas assim, eu fiquei confuso, curioso e um pouco com medo. Porque os poderes de Invencível também são um negócio assim, né? Tipo, da justiça. Eu acho que às vezes até um pouco mais, assim. Eu acho que o pessoal de Invencível eles não se segura muito igual o pessoal da Liga da Justiça. Mas deve ser interessante, né? Comparar depois os dois sistemas, né? Invencível. Sim. Tem um homem dinossauro no Invencível. Vai ser muito legal fazer essa comparação depois, porque são dois sistemas de super-herói. Só que e os dois são animações, por exemplo, de super-heróis. Só que os dois ao mesmo tempo têm pegadas muito diferentes. Sim. DC e Liga da Justiça tem uma pegada muito mais heroísmo e coisas do tipo, e Invencível é um negócio muito mais pesado. Paródia. Sim. Inclusive, o motivo do Invencível ser assim, eu não sei se vocês sabem disso, mas é que o quadrinho ele foi escrito pela mesma pessoa que escreveu The Walking Dead. Cara, eu não sabia então, não. Por isso. E ele trabalhava no DC, né, se eu não me engano. Sim. Eu vou ficar calada que eu posso estar falando besteira. Mas eu acho que sim, acho que ele teve. Mas acho que ele apresentou o projeto. Isso é muito legal, pessoas que estavam no projeto antes e saem por algum motivo, tipo, que é expulso e começa a fazer outro projeto, sempre sai melhor. A DreamWorks, o Invencível, sempre dá bom. É muito bom isso, eu adoro ver essas obras. Tô muito curioso. Aparentemente eles vão puxar pra um lado mais D&Dzão da vida, pelo que eu vi. O pessoal comentando que vai ser um bagulho mais simples e direto, sabe? Eles não vão inventar muitas regras complexas e coisas desse sentido, parece que vai ser algo mais direto. E o interessante também, que eu acho que é um bagulho que ele tem também de diferença com o da DC, por exemplo, é que no universo de Invencível, pessoas muito aleatórias ganham poder do nada, assim, sabe? Tipo, sei lá, às vezes tem um cara... Os super-heróis invencíveis, a sensação que eu tenho é que eles são muito mais humanos justamente por mostrar esse lado um pouco mais pesado da vida, dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E eu acho que isso vai ser uma pegada muito interessante no RPG, porque dá mais a sensação de que você pode realmente, de um super-herói pode simplesmente surgir do nada, sabe? E eu acho que isso vai ser bem da hora mesmo. E eu acho que o universo do Invencível, diferente do universo da DC, traduzindo para um RPG, a progressão de poder, eu acho que Invencível é muito mais palpável do que na DC. Sim. Porque na DC os personagens que têm poderes, eles já são um nível muito alto. O Invencível, até o próprio Invincible, ele começa com os poderes dele, começa fraco, ele começa apanhando de muita gente, tudo mais, até ele ir ficando mais forte, mais resistente, tudo mais. Então até nesse quesito o Invencível ele tem uma progressão mais palpável. Acho que porque Invencível tem muito mais uma pegada... Eu acho que as propostas são diferentes, né? Invencível tem uma proposta muito mais de coming of age, de história do zero, sabe? Uma história de início. Enquanto a Liga da Justiça, geralmente é sobre a Liga da Justiça. Então, super-heróis já formados, já no seu auge. E se você for parar pra pensar... Se for pegar só por esse sentido, Invencível é uma história que é mais infantil. Porque é um coming of age. A gente tá acompanhando um adolescente descobrindo seus poderes, o que geralmente sempre é metáfora pra puberdade. E aí vários temas nesse sentido, assim, da vida desse adolescente, tudo mais, enquanto a Liga da Justiça, pelo menos assim, né? Quando ela é bem feita, como por exemplo na animação, ela é mais sobre decisões adultas. De tipo assim, caralho, a gente tem um conselho de super-heróis, que país que nós vamos interferir, sabe? Discussões muito mais contextualizadas, políticas, adultas, de responsabilidade e tudo mais. Eu acho que são duas pegadas muito diferentes, né? Eu acho que, inclusive, se o RPG do Liga da Justiça tivesse mecânicas pra isso, decisões pra isso, coisas pra isso, seria muito interessante. Me deixaria mais empolgado. Se fosse uma parada mais, tipo assim, super-heróis e política, sabe? Eu ficaria mais empolgada. E
criaria uma diferenciação do RPG de Invincible, que pode ser uma parada bem mais, tipo assim, adolescentes descobrindo que tem poder, ou uma pessoa completamente normal tendo um poder do nada. Então, todas as histórias de início, sabe? Tipo assim, eu tenho poder, e agora? Agora a gente treina, agora a gente não sei o quê. Então, eu acho que realmente vai ser interessante ver as diferenças, se tiverem diferenças entre eles, né? Eu espero que sim. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. E eu acho que vai ser muito legal de comparar os dois. Porque mesmo os dois tendo propostas muito diferentes, né, em si, os universos em si, no final das contas a gente tá falando de RPG de super-herói, né? Então fazer essa comparação e ver quão diferentes são as propostas e como que o mesmo tema, super-herói, consegue ser distinto, muito legal. Principalmente pelo bagulho que você falou, que esse é um pouco mais estratégico. Mais estratégico, os combates e tudo mais. O que eu vi do Invincible, como eu disse, ele é um pouco mais dinâmico, assim, bem mais D&Dzão, sabe? Então acho que essa vai ser uma diferença grande também. Vai ser legal. Interessante. Vamos então para a nossa rolagem de investigação? Bora! Que história você quer contar pra gente por soft? Eu vou contar pra vocês a minha versão de como que foi criar o gato. Uma entidade que faz parte do personagem do Auriel do meu RPG, que eu mestro, que é de ordem paranormal. Nos episódios passados, se você quiser saber mais a visão dele, que é o do Sam, que é o personagem que ele criou, você volta aí no episódio, foi o 2 ou foi o 1? Foi o 1, o primeiro episódio foi ele contando sobre o gato, sobre o que ele queria. E eu vou contar a minha parte dessa vez. Quando eu tava escrevendo o meu RPG, tem algumas coisas que eu não vou me aprofundar muito, até porque eles estão jogando ainda, mas eu vou contar o que vocês precisam saber pra chegar nesse ponto do gato. RPG de ordem, para quem conhece, nós temos as 4 relíquias que representam os elementos, né? Que são os principais de cada elemento. A gente tem a relíquia de energia, de morte, de sangue e de conhecimento. Energia eu falei. E elas são meio que a representação máxima de cada elemento. E aí eu queria introduzi-las de alguma forma no meu RPG. Só que eu pretendia trazer elas um pouco mais pra frente, mas eu já estava criando hoje eles já tem já tá introduzido, né, as relíquias dentro do RPG. E aí eu tava pensando no conceito que eu ia levar para cada relíquia. Porque a gente tem o conceito principal, a gente tem a aparência principal delas que existe no livro de ordem, que é as que aparecem no RPG do Selbit. Só que eu não queria trazer aquelas versões. Até porque a relíquia ela pode passar de portador a portador, então ela teve várias versões. E isso é mostrado pra gente quando tem a relíquia de energia, que a gente tem um anfitrião, que quando o anfitrião aparece, ele mostra o passado do anfitrião também, que mostra outras versões dele. Então, eu quis trazer uma versão diferente para cada um. E eu fui criar justamente primeiro a do elemento que eu mais gosto, que é a de energia. Então eu fui criar a relíquia do anfitrião. O que a energia é? Ela é o caos, né? A sorte e tudo mais. Então eu queria trazer algo mais que envolvesse um personagem que goste muito do acaso, do aleatório, mas que ao mesmo tempo fosse um personagem muito sádico, muito cínico. E que eu queria trazer também algo um pouco mais cartunesco pro personagem. E aí, quando eu estava criando ele, chegou o Sam, o Auriel, com o que ele tinha em mente. Personagem que aposta, personagem que é louco, que não pensa nas consequências. E ele foi falando, eu fui falando, nossa, olha só que coincidência, tudo que o gato gosta. E aí ele me falou sobre a ideia dele de gato, de da faca e tudo mais, eu falei. E aí eu lembrei que existe o Cartoon Cat, que é uma figura de terror, cartoon, que é um gato. Eu juntei tudo, acabou. Foi tipo assim, foi o encaixe perfeito. Foi a criação quando eu criei a entidade, quando eu tava criando o conceito dela, e ele chegar com esse pedido para mim, e aí eu dei uma mudada legal em como que funciona os poderes do anfitrião, para poder encaixar com esse lado mais cartunesco, mas ficou muito bom, ficou uma das melhores criações de entidades, que eu já fiz entidades de terror, né, obviamente, e encaixou perfeitamente com os dois, o que eu queria e o que ele queria. Sabe o que é bizarro? Parece até que ele queria, né? Parece.
Parece até que o gato... Porque a gente tem... O gato também, ele tem um conceito multiversal. Vocês param de ficar falando aí, gente, eu vou ficar com medo. Ele tem um conceito multiversal e... Tem até a história, que depois eu vou deixar pra um de vocês dois contar, que foi a junção de 2 multiversos de RPG. O meu de Ordem com um deles de Vampiro à Máscara. Meu Deus, que loucura. E o gato está envolvido nessa treta toda. E aconteceu várias coisas, muitas coincidências na vida real com o RPG quando a gente tava criando o gato e tudo mais. Foi algo bem bizarro. Cara, mas isso pra mim tem uma resposta. Vou argumentar aqui. Que é uma parada que poucos se usa isso pra, né, descrever assim, mas é intimidade entre jogadores que jogam junto por bastante tempo, sabe? Isso... O gaguejando pra falar. Existe vários tipos de relações diferentes entre vários seres humanos diferentes, né? E a relação específica entre um grupo de RPG, ela é muito única. E é muito uma parada que, tipo assim, por isso que quem joga RPG fala pra todo mundo, né? Joga também, tenta jogar, sabe? Tenta encontrar uma mesa, porque só quando você jogar você vai saber, só quando você encontrar sua mesa você vai saber. Porque realmente é uma coisa muito específica e existe uma certa intimidade entre esses jogadores que jogam há muito tempo. E eu acho que isso é uma manifestação dessa intimidade que vai criando, sabe? Que é uma intimidade mental, de tipo assim, você e os jogadores, sem querer, sem saber porquê, sem entender como, vocês vão meio que criando conceitos, sabe? Porque quando vocês jogam há muito tempo junto, igual quando a gente joga há muito tempo junto, né? A gente consegue compreender melhor a comunicação uns dos outros, sabe? Então quando você chega e você explica qual é a vibe da campanha que você quer, qual é a vibe dos jogadores que você quer, quando tem essa explicação assim de sessão 0, como a gente já joga muito tempo junto, imediatamente a gente tipo, não, beleza, entendi, sabe? Saquei o que é. E aí é isso que permite essas coincidências, porque realmente é uma coincidência meio bizarra, assim, é muito tipo, certeiro. Mas também existe esse fator, eu acho, na minha opinião, de que a gente consegue compreender o que uns e os outros querem mais facilmente, sabe? Não só na explicação, mas também às vezes ali na hora do roleplay, de só olhar pro outro, sabe? Ver como que ele tá olhando, o que ele tá respondendo, qual é a reação dele, de entender o que é a intenção da pessoa ali naquele momento. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Definitivamente, tipo assim, o entrosamento que, por exemplo, eu e o Matheus tem, a gente se conhece há 8 anos. Qualquer coisa, não só voltado pra RPG, mas tipo assim, qualquer outro jogo que a gente joga, lança um personagem novo, eu já sei se aquele personagem vai ser a cara do Matheus ou não. Só de olhar pro design do personagem, eu já sei se ele é aquele Amizade! Mas quando eu falo coincidência bizarra, é de tipo assim, essa questão do gato. Do Cartoon Cat. Eu tinha visto, apareceu, eu não acompanho nada de terror assim, tipo Cartoon Cat, essas coisas. Apareceu um vídeo dele pra mim, um dia antes do Matheus me chegar com essa ideia pra mim, sabe? É uma coincidência que eu falei isso. Loucura. Tanto que quando ele me falou... Para de que eu falo que você fica com medo. Na hora eu lembrei do Cartoon Cat, porque eu tinha visto no dia anterior. E ele manipulou a tecnologia. Para com isso, velho! É esse tipo de bizarrice. Isso, gente. Não, vamos pro próximo. O que você quer falar? Não quero ouvir mais nada disso, não. Eu vou falar um pouco da minha... Quando eu narrei uma sessão de terror em D&D, na minha primeira sessão. Mestrando? Mestrando. Foi a minha primeira vez mestrando. Eu montei uma one shot que chamava... alguma coisa, acho que era Castelo Vermelho, era alguma coisa nesse sentido. Sabe, eu estava lá. Cripta tava? Vermelha. Eu estava lá, não estava? Tava. Eu acho que era Cripta Vermelha, se eu não me engano. E a história, ela basicamente girava em torno de... tinham 3 amigos, esses 3 amigos eles foram responsáveis por deixar um reino muito próspero. Eles desenvolveram uma tecnologia, uma magia, para fazer esse reino funcionar de uma forma, tipo assim, excepcional, sabe? E ela foi muito... essa história ela foi muito baseada em Castlevania. Naquela parte do começo da primeira temporada, quando eles encontram o Alucard, que eles entram numa cripta, e aí eles andam pela cripta, e a cripta ela tem uma certa tecnologia meio steampunk, que tem o caixão do Alucard e tal. Então, eu me baseei nessa parte, especificamente. Esse reino ele foi composto por 3 amigos, o rei,
o amigo dele, que era um inventor-chefe, que ele desenvolvia tecnologias novas e coisas nesse sentido, e a amiga deles, que era uma diplomata. E aí o que acontece? A amiga deles, que era uma diplomata, se apaixona pelo rei, e eles começaram e eles criaram esse reino juntos, e acabou que o amigo inventor deles ficou meio que de lado na amizade. E aí, só que tem um problema nessa história, que ela era uma vampira. E aí eles perceberam que, tipo assim, ela fazia parte de algo muito maior, sabe? E ela fez esse reino acontecer por causa dos planos maiores que tinham com outros seres, tipo, outros vampiros e coisas nesse sentido. E qual foi o negócio? Chegando num ponto, eu coloquei um pequeno desafio só para os jogadores, tipo assim, só para eles testar os personagens, sabe? Eu coloquei umas crias vampíricas, tipo o próprio Asterion. Uhum. E eles ficavam em um corredor escuro, grudados no teto. Só que os jogadores, eles tiveram a brilhante ideia de usar Pass Without a Trace para passar pelas coisas, porque eles não sabiam o que era, porque estava no escuro, nenhum deles tinha visto no escuro. E eles falaram, eu falei que eles escutavam barulhos vindo daquele corredor, e eles falaram, a gente vai passar no stealth. Não eram criaturas difíceis, eles escolheram passar no stealth. Usaram Pass Without a Trace. A descrição do Pass Without a Trace deles era que era uma névoa que cobria eles, assim, deixava eles meio invisíveis na névoa, assim. E esse lugar já tinha névoa porque ele fazia parte, ele tinha uma certa conexão com o aqueduto da cidade. Então ele tinha uma névoazinha bem baixa. E aí eles usaram essa habilidade. O que acontece? Foi uma das descrições que eu fiz, e eu achei mais bizarro. Porque eles andavam embaixo dessas criaturas. E as criaturas, elas faziam aquele som de morto-vivo tentando respirar. E a saliva deles caía do teto, assim, ó. E foi um bagulho mó alien, sabe? Alien. Bem aquela parte dos dutos, que eles se escondem nos dutos e fica caindo a salivinha, assim. E eles passando escondido. E era só umas crias vampíricas, era um negócio que eles batiam e eles matavam. Tipo assim, uma porrada de cara. Não, mas você tem toda a razão, porque, tipo assim, pra alguém que não tá enxergando o que é, tá simplesmente num corredor escuro. Caralho, isso já é uma cena de terror imediatamente, assim. Sim. Então, qualquer coisa, pode ser a coisa mais fácil do mundo, pode ser um Goblin. Ele ia parecer extremamente assustador. E tava todo mundo rolando o teste de stealth, e eles estavam morrendo de medo de falhar. Nice! Nice! E se eles falhassem, eles iam ter um combate muito fácil. Seu trabalho como mestre foi muito bem sucedido. Caralho. O bom mestre é aquele que não importa se é a criatura mais fraca possível, se a intenção dela é passar medo nos jogadores, ele vai passar medo nos jogadores mesmo com a criatura mais fraca. Massa, gênio. Foi interessante, foi uma experiência interessante. Eu quero contar de como foi a minha transição de sair de jogadora para mestre. Porque foi muito difícil. E assim, eu queria mestrar já fazia um bom tempo. Quando eu comecei a mestrar, né? Eu acho que foram, uns 3 anos antes de eu começar a mestrar mesmo assim, que eu queria mestrar. E eu queria muito mestrar The Witcher. Eu comprei o livro, ele tá aqui em cima. Só que é um sistema que foi difícil pra mim de digerir, sabe? Um livro que foi difícil pra mim ler. Eu conversei muito com você na época, porque você já tava mestrando, foi antes de você começar a sua campanha de ordem. E eu não consegui, cara. Eu achei muito difícil. Eu fui atrás de D&D na época, porque a primeira coisa que eu comecei jogando foi Vampiro à Máscara. Então, nem o D&D eu conheci ainda. Eu fui atrás do D&D. Eu cheguei a começar a ler o livro, mas ainda assim eu tinha achado muito difícil de começar a aprender um bagulho do zero, sabe? E pensar num cenário do zero. Ou se não, comecei a olhar os cenários prontos, como tem a Maldição de Strahd, etc, pro D&D. E uma bitela desse tamanho, né? Uma bitela desse tamanho de livro. Então, para alguém que estava começando a aprender as regras de um sistema novo e querer aprender um cenário ou criar um cenário do zero, cara, tudo era muito pesado para mim, sabe? Tudo foi muito, muito pesado para mim. Foi antes de eu começar a assistir Critical Role, porque assistir Critical Role foi uma coisa que me ajudou muito a conseguir entender as regras num contexto prático, sabe?
ver as pessoas interpretando num contexto prático, ver o Matt mestrando em um contexto prático, aplicando as regras, aprender minúcias do jogo. Tudo isso foi muito bom eu assistir Critical Role e aprendendo nesse sentido, sabe? E esse é o contexto que eu mais recomendo Critical Role para as pessoas. Quando alguém me pergunta se vale a pena assistir ou não, a primeira coisa que eu pergunto é se ela tá jogando D&D ou não. Porque se ela estiver jogando D&D, o aproveito que ela tem de assistir Critical Role é gigante. É gigante. Justamente por causa disso, de entender regras, entender como que o jogo funciona, como que o sistema funciona, como que é um sistema de aventura. Eu demorei por causa disso, de ter essa dificuldade de ler os livros e de entender toda a parada. Eu demorei muito para começar a mestrar. Foi primeiro o Auriel acabou fazendo a campanha dele de D&D, e aí eu joguei D&D pela primeira vez, e aí eu entendi D&D como uma jogadora. E aí, depois disso, e depois que o Porsoft também tinha começado a mestrar a Ordem, e a gente teve vários papos também sobre mestrar, e eu joguei esse novo sistema, fui abrindo a minha mente para outros sistemas, né? Que eu resolvi, não, agora eu vou pegar para fazer minha campanha real oficial, vou pegar o cenário de Critical Role, que é um cenário que eu não vou precisar de ler o livro inteiro, porque eu já sei. E aí foi um pouquinho mais fácil. Mas ainda assim eu tive uma grande dificuldade para planejar. E tô aprendendo até hoje a planejar as minhas sessões bem, a ir atrás das informações nos locais certos, a nivelar as coisas para os jogadores e como eu gosto de fazer e aprendendo coisas. Um mestre tá sempre aprendendo coisas novas. Isso é uma regra, assim. Você sempre tem que estar aprendendo coisas novas. E até foi daí que surgiu a ideia original de criar o nosso programa de apoio no Patreon, né? Os nossos livros. Eles são justamente para preencher esse vazio, esse buraco que eu encontrei quando eu fiz essa mudança de jogador para mestre, sabe? Então, trazendo esse contexto de onde surgiu tudo isso, né? De onde o The Forge começou, de onde que a gente começou a fazer conteúdo juntos e escrever esses livros juntos, foi desse momento que eu vi esse buraco, sabe? De como fazer isso do zero. Como começar isso do zero. Como aprender isso do zero. Será que não tem um negócio que consegue me explicar isso mais fácil? Que consegue me entregar isso mais fácil? Para eu testar, mestrar a primeira vez de uma forma mais concisa, para depois começar a expandir de uma forma grandiosa. E não teve, eu não tive isso. E eu queria que tivesse. E foi onde a gente criou esses livros para ser mais fácil para mestres mestrarem pela primeira vez, ou mestres que não têm tempo para criar campanhas extremamente elaboradas, cenários extremamente elaborados, que já é veterano, mas que infelizmente hoje a vida de trabalhador, de CLT, de PJ não permite fazer isso. Te permite só fazer uma coisa mais simples, se você ainda quer encontrar com seus amigos. Então é daí que surgiu os nossos livros, né? E foi uma decisão maravilhosa. Hoje eu amo mestrar, eu amo minha campanha. E eu recomendo para todo mundo que tem um mínimo de vontade de tentar e tem essa dificuldade, tentar mesmo assim. Talvez o nosso apoio consiga ajudar vocês nesse sentido, sabe? Eu concordo. Que nem eu falei, eu acho que no episódio anterior, que teve uma pessoa que me ajudou muito, né? Que foi que eu recomendei. E era justamente sobre isso, sobre criar novos... Ajuda. Acho que a palavra principal é essa, é ajuda. Apoio. Que é o que a gente tá oferecendo. Apoiem a gente, que a gente apoia vocês. É uma troca aqui, né? Mas é muito sobre isso, porque não é fácil começar a mestrar. Definitivamente. Todos nós mestramos hoje em dia, né? Mas também todos nós somos jogadores antes de começar a mestrar. E não é fácil começar a mestrar, não é. Ter toda essa noção, porque qual que é a dificuldade de mestrar? Além de, ou você fica muito preso no negócio de tenho que criar tudo o mais perfeito possível, não posso ter brechas pra nada, e isso te impede de muita coisa, porque você não tem que estar exatamente preparado pra tudo. Vai ter coisa, por mais que você se prepare o máximo possível, sempre vão fazer coisas que você não espera. Isso é um fato. E também fica aquela questão de eu mestro pros jogadores? Não, eu mestro pros jogadores e pra mim. Eu tenho que estar me divertindo também. Quando a gente fica preso, não consigo fazer ela parar. Chama a atenção dela. Quando a gente fica preso no negócio de eu só tenho que agradar os jogadores, fica ruim.
Quando a gente fica naquele negócio de eu só tô mestrando pra eu me divertir só, também fica ruim. Então, tipo assim, é um equilíbrio muito grande mestrar. Então, além de aprender as regras, aprender o cenário, aprender o sistema, você tem que aprender a lidar com a responsabilidade de semestre, lidar com o nível de diversão que você tem numa mesa. Isso também foi algo que foi complicado pra mim no começo, assim. Nas primeiras sessões, eu não me diverti muito sendo mestre, assim. Mas é porque eu percebi que eu tava muito nervosa também, sabe? Tipo, relaxa, cara. Sim. Depois, e você vai aprendendo isso com a prática. Então, ter alguma coisa que consegue aliviar um desses fardos, eu acho que lidar com os outros fardos facilita mais, sabe? E hoje em dia, o que eu mais sofro já tenho experiência como mestre, né? Mas o que eu mais sofro hoje em dia é tempo. Que aí também, eu querendo ou não, por mais que o meu RPG que eu mestro hoje em dia, até um certo ponto, quando eu tinha mais tempo, eu já tinha preparado muita coisa. Mas chega num ponto que eu não tenho mais um preparo tão grande, eu não tenho mais tanto tempo. Então Chega a vida de CLT. Eu tenho que buscar um apoio em algum lugar. Eu tenho que buscar alguma referência para eu seguir, porque se eu trabalho 8 horas por dia, chego em casa, tenho faculdade e ainda vou arrumar um tempo para eu parar e escrever alguma coisa do nada, é muito difícil. E ainda assim a gente tá fazendo coisas pra vocês, hein? E ainda assim fazemos coisas pra vocês. O que sobra menos tempo pra fazer pro nosso próprio, né? É verdade. Mas é bom escrever. É bom. É legal, é divertido. Eu acho que a gente também, tipo, falando por nós três, né? Então vocês falam se eu estiver errada. Eu acho que a gente conseguiu chegar num nível de experiência em RPG que pra gente é um pouco menos montanha-russa, né? Porque no começo é muito isso de montanha-russa. Tem muito, tipo, super preparar com o personagem ou super preparar na campanha. E aí, ou se não chega num lugar que você não prepara nada e aí você se sente muito nervoso. Ou você não prepara nada e acha que vai ser de boa e não é... Sabe? Ou você prepara tudo e acha que vai ser de boa. E aí também não é... Acho que no começo tem muito isso de montanha-russa, né? E também tem muito no começo, que nem eu falei. O Auriel é o primeiro de nós que mestrava. Então teve um momento que ele mestrava e nós dois não. Então é muita coisa pra ele, sabe? Agora que nós três mestramos campanha, a gente pode revezar mesas, a gente pode revezar momentos, sabe? Ninguém fica sem jogar hora nenhuma. A não ser que queira, mas todos nós queremos jogar. Sim. Então, e isso alivia também um pouco, eu acho que pra cada um, sabe? E aí é um momento que a gente consegue estabilizar melhor isso, né? Exato. Hoje em dia eu só mestro, eu não jogo, por causa que eu gosto muito mais de mestrar, particularmente. Mas eu tenho muita saudade de jogar com alguns personagens específicos, sabe? Eu tenho o Gimbal, que foi meu primeiro personagem que eu amo ele, que é o primeiro personagem, todo mundo ama o primeiro personagem. Eu tenho a Yuli, que foi o Maracocra Ranger, que foi do segundo RPG que eu joguei, que foi o Matheus, que mestrou, o Auriel. E eu tenho a Lyra, que também foi um RPG que ele mestrou, que eu joguei. Então acaba que todo mundo consegue jogar e mestrar de nós. E não fica pesado pra ninguém, né? Sim. Por causa disso. Mas acho que um conselho que eu posso dar pra quem tá começando a mestrar também é pra suprir essas partes do não tenho nada preparado pra tal coisa. Por exemplo, um NPC que surge do nada. Se você conseguir improvisar bem pra ele, é o seguinte: tenha coisas maiores que o NPC pode fazer parte. Por exemplo, uma religião. Se você tem religiões formadas para aquela região, você vai improvisar o NPC, você pode fazer com que ele segue aquela região, se você não preparou nada para ele. Ou se não, é um sistema mercantil e ele é um comerciante, você já tem todo o sistema preparado, é só você colocar ele ali no meio. Dá um outro exemplo aí, João, alguma coisa grande assim. O exército. Às vezes você tá num reino que é focado em militar, né? E aí você coloca o NPC ali que faz parte desse regime militar. Então, assim, ter essas coisas grandes sempre ajuda a improvisar o que tem em nossos livros. Mesmo se você não for mestrar a nossa campanha, a gente tem coisas maiores que você pode colocar para os NPCs para te ajudar no improviso, né? Não só de NPC, mas de qualquer outra coisa. Isso ajuda muito, real. Pode parecer, quando você vai criar no começo da sua campanha, pode ser que mas isso vai me dar muito mais trabalho. Não, no início sim, porque você tem que criar esse sistema, mas depois isso vai te aliviar de alguma forma. Né? Ou não. Ou você não precisa. Ou não, mas isso te alivia de uma forma que assim, você para de se preocupar com coisas pequenas, sabe?
e isso te deixa bem mais tranquilo. A minha dica é: encontre uma mesa da hora. Ter apoio dos jogadores, ter apoio das pessoas que jogam com você e te ajudam nisso. E tipo assim, se a pessoa vê que tipo, pô, esse bagulho não tá legal, a pessoa vai, cria um personagem, cria um NPC pra te ajudar nesse ponto, ajuda muito. Te ajudar a guiar a história, ter jogadores que não tentam desmontar o seu mundo também ajuda bastante. Muita gente acha que o RPG é player versus mestre. Não é player versus mestre. De vez em quando é. Não é. De vez em quando é. É um trabalho em equipe. De vez em quando é. Tá todo mundo criando uma história junto. De vez em quando é. Eu vou botar isso num dos meus tópicos de polêmica. De vez em quando é. Mas por via de regra, que não seja, mas de vez em quando é. Mas é bom criar uma história junto, todo mundo. Todo mundo tem que estar se divertindo. Mesmo que às vezes seja jogador versus mestre, se os não dois... tem como. Se os dois estiverem se divertindo, é o que conta. Não tem como não criar uma história todo mundo junto. Inclusive o Brandon teve uma fala... Brandon, meu pai. Brandon, meu amigo. Teve uma fala polêmica esses dias pra trás. No começo do mês passado, que ele falou que ele não é storyteller. Que a galera fica, porque os grandes storytellers do RPG, Brandon Lee Mulligan, Matt Mercer. Ele falou, eu não sou storyteller. Não sou. Eu não tô escrevendo um livro, eu não tô escrevendo um roteiro. Tudo que eu faço depende dos meus jogadores. Exato. Então é por isso que eu falo que não é que o mestre tá criando a história. Todos estão criando uma história junto. Ele tá ali meio que comandando... O mestre tá ali comandando o mundo. Mas o mestre depende 100% dos jogadores para a história ser escrita, da mesma forma que os jogadores precisam do mestre para a história ser escrita. Ou seja, também precisa ter muita confiança entre os dois. Exato. Sim. Inclusive, você, jogador, você é o protagonista da história. Seja o protagonista. E o mestre é o mundo. Sim, cara. Nossa, jogue, sabe? Nossa, pra mim não tem nada pior do que jogadores que ficam quietos. Que fica tipo assim, meu trabalho é só sentar na mesa. Já puxando uma todos polêmica vocês também. São personagens principais. Por favor, sejam os personagens principais. E aproveitando esse gancho, uma polêmica que eu tenho pra falar. Você, mestre, que se acha o protagonista, você é ruim. Você não é o protagonista da história. Não coloque o personagem level 20, que é o Deus Ex Machina de tudo. Você não é. Você tá ali como um apoio pra tudo ser escrito. Óbvio que você tem que estar se divertindo. Mas se você faz isso, seus jogadores não vão se divertir. Se você quer ser um jogador, seja um jogador, sabe? Crie o seu personagem, evolua ele, seja o protagonista jogando, não mestrando. Se você mestrar sendo o protagonista, você vai acabar com o jogo dos seus jogadores. Exatamente. Você pode acabar se divertindo. Mas você tá jogando você com você mesmo. Você tá colocando desafio, você tá colocando solução. Você é tudo. E os seus jogadores são o quê? Você tá escrevendo uma história mesmo. Aí você é uma storyteller. Calma. Nunca sofri com isso, tá? Porque meus mestres sempre foram bons. Respira. Eu nunca sofri com isso. Mas eu já vi isso muito acontecendo e isso me tilta. Eu percebi. Isso me deixa bravo. Eu percebi. Na minha primeira campanha, minha one shot, eu criei um personagem. E eu dei na mão de um jogador, eu falei, toma, é seu. Nice. E eu falei, você sabe disso e disso e disso, toma. Nice. Eu fiz isso nas nossas sessões de memória, né? Sim. Outro dia eu vou contar disso. Acho que a polêmica já foi até dita, né? Eu acho que a polêmica já foi até dita. A gente se estendeu bastante, assim. Eu vou completar essa história e nesse episódio a gente vai pular o nosso teste de persuasão pra gente manter, né, um tamanho do episódio razoável. Então, só acho que assim, completando esse papo todo, se você quer se certificar de que você não tá entrando na frente dos seus jogadores e coisas nesse sentido, você pode usar a estratégia que eu uso na mesa que eu mestro pro Auriel, que às vezes, se eu vou colocar um personagem, um NPC que eu sei que pode ter certo destaque na campanha, eu peço permissão. Eu fiz isso na sessão passada. Eles estão com uma party menor, que eles sentem algumas dificuldades de algumas coisas, e eu perguntei, eu falei, vocês querem que eu coloque NPCs para completar a party de vocês? Sejam mercenários que vêm e vão, ou algum NPC que fique por certo tempo, vocês querem que eu faça isso? É algo que é do interesse de vocês? É algo que vocês vão se divertir fazendo? Se não, eu não faço, entendeu? O NPC não precisa participar
do grupo dos jogadores. Mas eles falaram, a gente quer que a gente tenha acesso a mercenários, né? A NPCs que vêm e vão pra completar aqui o que a gente precisa. Então foi algo que eu conversei com eles e eu me certifiquei de que fosse algo que eles queriam, que eles vão se divertir. E ainda assim, a gente pode mudar de ideia a qualquer momento. Se isso acontecer e não estiver sendo divertido igual eles gostaram, acabou, a gente muda de ideia, sabe? Tem esse diálogo com seus jogadores. E existe uma grande diferença entre NPC marcante e NPC protagonista. Sim. Existe uma grande diferença gigantesca, existe um abismo entre essas duas coisas. O NPC marcante, você pode dar o amor que você quiser pro NPC. Ele não pode ser o protagonista. Essa é a questão. A história não pode girar em torno dele. Porque ele não é o protagonista, os jogadores são. Mas você pode criar o melhor NPC que você quiser pra sua vida. Ele vai ser marcante, vai estar lá, os jogadores vão amar ele e tudo mais. Mas criar NPC protagonista não dá. Todo NPC tem que existir. Então, tipo assim, existir o tempo todo no seu universo, você tem que ter no fundo da sua mente que ele existe. Mas ele tem que ser passageiro. Acho que é isso. É isso. É isso? É isso. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente falou aqui bastante já sobre a nossa assinatura, né? Então, patreon.com/TheForgeRPG. E você trouxe alguém pra indicar hoje? Eu trouxe, sim, uma das nossas seguidoras do Instagram também, chama Mestra Tessa. Ela gosta de criar conteúdo de RPG e ela é uma jogadora old school, então ela traz essa base da RPG e é bem interessante o conteúdo dela, é um conteúdo bem legal. Legal, vejam lá. Lembrando que a gente sempre indica contas menorzinhas aqui de criação de conteúdo, então se você quiser deixar a sua também nos comentários, além de, claro, falar tudo que você acha de tudo que a gente disse até agora, fique 100% à vontade, siga a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê na semana que vem.